Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui na sede da Diretoria de Veteranos Pensionistas e Civis da Polícia Militar, com o nosso querido Major Cadmiel. Seja muito bem-vindo, Cadmiel. Cadmiel, esse mês é um mês importantíssimo para nós da Diretoria de Veteranos da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como para toda a Polícia Militar. E hoje, particularmente, nós comemoramos aí 104 dias sem um autoextermínio, sem um suicídio na Polícia Militar. E vamos bater um papinho, Cadmiel, sobre a valorização da vida policial, sob a luz da psicologia, sobre a luz da psicanálise, e conversar um pouco com o nosso público aí sobre essa temática que é tão importante. E, antes de tudo, deixar muito claro, né, Cadmiel, a figura do policial militar, os nossos policiais militares, eles venceram, em média, 30 anos de desafios, de ocorrências policiais, de desafios administrativos, e são pessoas vencedoras na vida, e sem dúvida alguma nós primamos muito, Cadmiel, pela vida dos nossos policiais militares e celebramos a vida de cada policial militar da Polícia Militar e deixamos muito claro: você, policial militar, você, familiar de policial militar, você é muito importante para nós. Você é um vencedor que venceu durante 30 anos e que todos têm problemas, mas você já é um vencedor, só pelo fato de vencer durante esse tempo todo. E nós desejamos que continue vencendo e que essa celebração da vida e que essa comemoração da vida e a superação dos desafios diários seja uma rotina cada vez mais presente, porque o nosso sonho aqui na DVPC é que nós não tenhamos, Cadmiel, mais nenhum autoextermínio de policial militar, tanto da ativa quanto da reserva, e para isso a gente tem procurado elevar o nível de esperança. Cadmiel, seja bem-vindo, que Deus o abençoe, e vamos saborear um pouco dessa tua experiência toda nessa área da psicologia, da psicanálise. Fica à vontade. Muito obrigado, comandante. Para mim é uma honra muito grande ter essa oportunidade de falar para todos vocês que vão ver esse vídeo em algum momento, você que está vendo nesse momento, e agradecer ao Coronel Souza Júnior por essa oportunidade, essa demonstração de preocupação com o bem-estar da tropa, com o bem-estar do ser humano em geral, não só do veterano, que é um verdadeiro herói. Quem cumpre essa tarefa, essa missão, como o coronel falou, realmente ele se torna um herói. Ele é um herói, mas a gente estende que esse bem-estar seja extensivo aos familiares, a todos os familiares do veterano, que é o que complementa a sua felicidade. Sem dúvida, Cadmiel, né? E a Polícia Militar, ela cresceu bastante, né, Cadmiel? Existe uma política de valorização da vida, uma política de valorização do policial, da saúde mental do policial, através do comando da nossa Coronel Ana Paula, comandante-geral da PMDF, do nosso Coronel Ellison, comandante, que é o diretor da DVPC, e hoje, mais do que nunca, nós vemos uma preocupação com a saúde mental do policial. Eu costumo ter boas conversas com o Cadmiel e a gente percebe um conhecimento profundo sobre Freud, sobre Lacan, sobre Jung, né, sobre vários autores que chegaram a estudar essa temática, né, tão importante, né, Cadmiel, que são as doenças psicossomáticas, que são as psicopatologias e que chega a ser normal na vida do ser humano. Né? Antigamente nós tínhamos, principalmente nas polícias, uma síndrome do super-homem, né? No qual o policial ele não podia ficar doente, no qual o policial ele não podia demonstrar fraqueza, e no qual não tinha uma assistência tão aproximada a esse policial militar. E hoje nós vemos o contrário, né, Cadmiel? Nós vemos uma preocupação com a saúde física e mental do policial militar. Porque eu alcancei ainda um tempo em que o policial que demonstrava alguma fraqueza, ele era tido como um fraco, era um camarada que esgotava todas as suas forças para demonstrar que estava bem.
Mas como nós estamos no Setembro Amarelo, onde a gente foi dedicado a essa data, a uma divulgação maior sobre a maneira de prevenir esse acontecimento trágico que eu classifico pessoalmente como uma pandemia. Por que pandemia? Porque uma pessoa que comete esse ato de autoextermínio, ele atinge a família inteira e amigos, e é uma soma grande de pessoas. E esse fato acontece no mundo inteiro, em todas as nações, em todas as religiões, todas as profissões. Tem algumas profissões que têm mais propensão. Cadmiel, pegando essa tua fala da profissão que tem mais propensão, você acredita que realmente a atividade policial é uma dessas profissões que tem, né, que infelizmente ela, devido talvez que é outra pergunta que eu vou te fazer, quais são os fatores que levam a esse aumento, né, um número X maior do que outras profissões, quais são as causas e quais são os fatores que levam, Cadmiel, se for, né, que a primeira pergunta é exatamente se realmente a atividade policial ela é uma das profissões que tem maior propensão a esse tipo de ato, né, contra si mesmo, e você uma vez confirmando isso aí, o porquê disso, Cadmiel? Sim, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de esclarecer que o suicídio, a gente não precisa dizer o que todo mundo já sabe, mas ele, como eu já falei, para mim, ele é uma pandemia, devido a esse fato de estar do mundo inteiro, em todas as nações. Em todas as épocas, culturas, desde né? a antiguidade, você vê na Bíblia vários relatos de suicídio. Mas antes da Bíblia, a gente tem na mitologia grega, a gente tem muita essa questão, ela é bem estudada, era uma preocupação já dos gregos naquela época. Deixando muito claro, né, Cadmiel, que é sempre um último recurso e que sempre, em qualquer cultura, ele traz, né, essa figura desse ato sinistro, mas ele traz sanções, né? Ele sempre relata sobre sanções nesse mundo e em outros, né, na eternidade, dependendo da cultura, né, da mística que a pessoa crê, e que é sempre um ato que é um último recurso, e esse último recurso, além de não resolver nada, além de não dar um término ao sofrimento, que é o que alguns acreditam, ela traz consequências, segundo mitologias, culturas, algumas ciências, né? Esse dia eu estava estudando até os casos de hipnose, no qual se traz as supostas vidas passadas e traz-se supostos arrependimentos por atos semelhantes. Então é um último recurso, e é sempre um último recurso que é recheado, né, de sanções, né, seja sanção psicológica, talvez quem mais seja punido com um ato desse, né, Cadmiel, seja exatamente a família da pessoa que fica, né, porque com certeza. Nós temos que nos lembrar que nós temos sempre pessoas que nos amam, pessoas que acreditam em nós, e que o problema, né, o gargalo, situações difíceis, elas são sempre vivenciais, é inerente à vida do ser humano. E essas situações difíceis, e infelizmente ou felizmente, quanto mais difícil, e quando nós superamos essas situações, nós saímos mais fortes, nós saímos mais experientes, e nós saímos mais capacitados a ter uma vida com um pouquinho de qualidade. Que o problema todo mundo tem, o gargalo todo mundo tem. É a maneira, é o nível de esperança, e a forma que nós temos que ultrapassar esses obstáculos, né, Cadmiel? Sim, sim. A humanidade, desde o início da sua existência na Terra, que lida com a questão da violência, entre elas está incluído o suicídio, que é uma violência praticada contra a própria pessoa. E foi uma preocupação, como eu já falei, tem na Bíblia, tem relatos sobre suicídio, vários relatos, tem na mitologia grega, só que não se tinha, é como se fosse, vamos dizer, um mistério, um grande mistério.
E um Para tabu, isso, né? Um tabu também. é né, um tabu, Cadmiel? porque não se sabe a causa, porque a pessoa tomando decisão, não se sabia, vamos dizer, o que desencadeou, é sempre uma desculpa. Mas aí a gente vai buscar na mitologia grega, no mito do Édipo, Não. quando o Édipo estava voltando de Corinto, onde ele foi criado por um pai adotivo, voltando em busca da sua família, que era na cidade de Tebas. Ele ficou sabendo que ele era filho do rei de Tebas, e então ele estava voltando para se encontrar. Só que quando ele estava voltando, Tebas estava passando por uma situação de muita dificuldade, de falta de alimento, falta de água, e tinha muitas doenças lá, e as pessoas não podiam sair para buscar ajuda, e nem entrar, porque na entrada da cidade tinha uma esfinge, que era um monstro que ficava bem na entrada da cidade, e ele dizia um enigma. Esse monstro dizia, decifra-me ou eu te devoro. E aí, quando o Édipo chegou na cidade, para entrar na cidade, a esfinge se apresentou para ele e já falou essa frase: decifra-me ou eu te devoro. Então ninguém conseguia decifrar o enigma dela. Era eliminado ali. E fazendo uma analogia muito interessante. E aí o enigma foi o seguinte: então ele falou, faz o enigma, ele disse, qual é o animal que pela manhã ele anda em 4 patas, ao meio-dia ele anda com 2 patas e à tarde ele anda com 3 patas. Aí ele falou imediatamente, é o homem. Quando é criança ele anda em 4 patas, depois ele anda engatinha, né, sobre as 4 partes. E no final da vida ele está com a bengala. Então quando a esfinge viu que ele decifrou o enigma, ela se jogou do penhasco onde estava e morreu. Então acabou o problema, todo mundo pôde entrar e sair na cidade. Então, o que conclui com isso? Quando a gente tem só o enigma, ele se torna um monstro invencível. Quando a gente decifra o enigma, quando a gente sabe a origem, quando sabe algumas causas, então fica mais fácil da gente resolver o problema. É exatamente isso que eu ia falar, Cadmiel, porque todos nós passamos por essas fases, né? Nós passamos por fases em que nós muitas vezes não sabemos a saída, né? Isso. Aí nós somos nós somos de alguma forma, de acordo com o grau de maturidade que nós temos na época que nós somos submetidos a um problema, e esse problema muitas vezes se torna um enigma em que a gente enquanto não entender qual a saída, e entender também que nós temos um facilitador diferente do Édipo, que é poder consultar um amigo, poder consultar a esposa, poder consultar uma pessoa próxima, poder consultar um eclesiástico, né, um pastor, um padre, que nos ajude muitas vezes a sair desse enigma pessoal. A gente fica encurralado. Então, mas entender que no momento que a gente começa a entender o problema, que a gente começa a entender o que está fazendo mal de verdade a gente, e quais são as possíveis soluções, que é uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, né? O ser humano submetido a uma alta pressão psicológica, seja por problemas familiares, seja por dívidas, seja por qualquer outra coisa, quais são as melhores alternativas? Né? Além de decifrar o enigma, nós sabemos hoje que o esporte é uma excelente alternativa para se relaxar, né? Para a liberação de hormônios positivos do cérebro, né? Para que a gente possa realmente ter uma qualidade de vida melhor. E quando a gente tem uma qualidade de vida melhor, a gente consegue decidir melhor. As nossas redes de relacionamento também são muito importantes, né? Hoje não é obrigado a decidir o enigma sozinho, né, Cadmiel? Eu posso chamar os meus amigos e falar, pô, eu tô com um problema, o que você acha disso? Como é que eu posso sair disso? Que talvez seja um dos grandes problemas do suicídio, que é o isolamento, né? Isso. Não, nós vamos falar nisso aí, mas... Fica à vontade, Cadmiel. Só dar para a gente fazer uma cronologia aqui, como eu já estava adiantando, essa preocupação da humanidade em descobrir, entender o enigma. Em 2022, se eu não me engano, a OMS colocou o suicídio como um problema de saúde. Não classificou como doença, mas como um problema de saúde. Isso. E então, os fundadores da sociologia se preocuparam com isso.
Começou com o Augusto Comte, Positivista. um positivista, que ele influenciou a sociologia e a psicanálise. O Freud era um seguidor do Augusto Comte. Isso. E aí veio o Émile Durkheim, o Max Weber, o Karl Marx, que foram os principais fundadores o da Marx sociologia. mais puxando para a esquerda, o Elber de centro, né? O Augusto Comte mais puxando para a direita, né? E foram autores que influenciaram diretamente a sociedade. Né? Isso. Então eles se preocuparam com essa questão. Só que nenhum deles, o Marx escreveu um livrozinho pequeno com o título Suicídio. O Max Weber também falou sobre suicídio, mas nenhum conseguiu, vamos dizer assim, um rumo de decifrar esse enigma. Por que, o Émile Durkheim... Você tem uma ideia o porquê que eles não conseguiram? Vou tentar chegar lá. Né? Vamos lá. O Émile Durkheim, ele levou para o lado da sociologia. Ele chegou à conclusão que era um fato social que acontecia em toda a humanidade, em toda a sociedade. Onde tivesse alguém, ia acontecer. Fenômeno social. Fenômeno social, só isso. Então ficou por isso mesmo. Quando o Freud viu essa situação, o Freud foi estudar mais. E ele chegou a uma aproximação, na minha opinião, foi o pensador, chegou mais próximo do enigma. Ele descobriu que nós somos, o ser humano, ele é sempre dual. Nós temos ânimos e a ânima, que é o masculino e o feminino que todos nós temos. Aí o policial tem, não, mas o meu lado feminino é sapatão, tudo bem, mas ele é sapatão, mas olha só, você está numa ocorrência, tem uma confusão, uma troca de tiro, qualquer situação, a primeira coisa que o policial faz é pegar o camarada que está precisando de cuidado, coloca na viatura e leva para o hospital. Esse é a ânima, é o lado feminino, é o lado cuidado de proteger. Lembrando sempre, né, que isso esse posicionamento é muito coerente, por quê? Porque a maioria dos seres humanos, eles vão conviver cedo ou tarde, ou eles vão ser criados por um homem e por uma mulher. E tem sempre o que nós vamos herdar de positivo e negativo, tanto da figura masculina quanto da figura feminina, né? A gente pode tirar dessa tua fala, Cadmiel, uma primeira vamos supor assim, uma primeira conclusão de que o equilíbrio ele é muito importante e que tanto o policial militar quanto o ser humano de outras atividades, ele tem que buscar sempre essa figura do equilíbrio. Porque Aristóteles falava do equilíbrio. Que a saúde está no equilíbrio, né? Está no equilíbrio. Então, o que o Freud descobriu? Ele descobriu a pulsão de vida e a pulsão de morte, que é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Então, é como nós funcionamos como aquele motorzinho 2 tempos, que é 2 cilindros, um sobe e outro desce. Isso. Então, ele se baseou sempre na mitologia e a filosofia, que eram as ciências naturais da época, que o Freud, a primeira formação dele foi neurologia, depois ele foi estudar filosofia, e ele buscou muito essa sabedoria da mitologia. E ele viu na figura do Eros e do Thanatos. O Eros é aquele deus que acho que a maioria das pessoas sabe, que é o deus do amor, da vida, da alegria, da juventude, da sexualidade, da alegria de viver, de desfrutar os prazeres da vida. E o Thanatos representa a morte, né? O deus da morte. Então, ele viu que nós somos impulsionados pela pulsão de vida e a pulsão de morte. De Thanatos, né? A morte é representada pelo Thanatos e a pulsão de vida pelo Eros. Então, ele chegou a essa conclusão e ele escreveu esse artigo, As Pulsões e Suas Vicissitudes. E foi a maneira mais aproximada que ele encontrou. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1932, foi criada a Liga das Nações. E a Liga das Nações, preocupada com a situação da violência que foi a Primeira Guerra, eles vão procurar uma maneira de a gente evitar que venha uma próxima guerra mundial. Aí eles chamaram o Einstein e o Freud para discutirem se encontrava uma fórmula para isso. E o Einstein foi muito otimista. Não, nós vamos encontrar. E se reuniu, eles passaram um ano trocando ideias. Ele mora em cidades separadas, mas eles trocavam cartas. E o Freud foi pessimista. O Freud falou, não tem jeito, não tem solução. É engraçado que em toda a sua fala nós percebemos a figura do equilíbrio, né? Um otimista, outro negativa. O ânimas, né, a figura ali
do ânimos, figura do homem, e ânimas da figura da mulher, sempre girando em torno de um equilíbrio, e que também talvez complementa-se na figura das pulsões do Freud, de que essas pulsões elas são normais, a vida e a morte. Né? O ser humano, o policial militar em particular, submetido a essas pressões todas do dia a dia, né? Talvez nós somos a profissão que mais convive com a alegria e a tristeza lado a lado, né? O tempo inteiro. Você passa ali no parque da cidade, você vê aquele excesso de vida, daqui a pouco fazem o contato via rádio, via Copom, desloque para tal localidade, você chega lá, tem um sujeito morto, o sangue escorrendo no chão. Então sempre essa antítese de vida e de morte, que com certeza tem uma consequência, mas é muito importante entender que a pulsão, seja ela de vida ou de morte, é algo inerente ao ser humano. E mais do que nunca, nós, policiais militares, nós temos que saber lidar com isso, né, Cadmiel? Nós temos que saber, de novo, a figura do equilíbrio, a saber relaxar, né? Eu tive uma vivência de rua muito grande na minha vida, Patamo, Rotan, RP, e somente depois de certo tempo de vida eu aprendi a relaxar, e a importância de entender que o policial submetido a toda essa pressão, ele tem que ter uma válvula de escape, ele tem que fazer um esporte, ele tem que entender que ele tem uma família. E quantos policiais a gente tem aí que cuidou de várias pessoas, nós cuidamos de milhares de estranhos, e às vezes a gente não cuida dos nossos dentro das nossas casas, que a família é importantíssima, e que a convivência do policial militar com a família dele, a família é a maior válvula de escape que existe. Uma família chega a ser uma coisa assim, que não tem explicação. Por exemplo, a gente está... Ela é o melhor remédio. A gente está numa idade, vamos dizer, no meio da vida, na metade da vida, com todo vigor, com saúde, com muita força, e a nossa mãe já está uma senhora já fraquinha e tal, mas ela tem uma força tão grande para a gente, que isso é inexplicável. Isso. E quando a gente perde a mãe, a gente tem um abalo, uma perda assim, muito grande. Então, a mãe eu coloquei como o símbolo maior do nosso apego familiar, mas aí tem o pai, tem os irmãos, tem os outros parentes mais fortes, que tudo isso aí forma, vamos dizer, uma base, um esteio, onde você se baseia para tomar todas as suas ações. E Cadmiel, você tocou num ponto importantíssimo. Nós percebemos que uma das coisas que mais aflige o ser humano é a perda das pessoas queridas, né? Essa sequência natural da vida, que um dia nós vamos... Eu costumo falar que a gente não perde, né? Que a gente se separa. É uma separação. Né? Eu, como cristão, eu acredito que a gente passa por aqui uma fase de aperfeiçoamento e a gente vai para casa que é nos céus. Mas a gente percebe que um dos momentos que mais fragiliza o ser humano é exatamente no momento da perca das pessoas amadas. Pai, mãe, infelizmente filhos, infelizmente, né, esposos e esposas. E a maneira com que nós entendemos isso, a maneira com que nós nos cercamos de pessoas queridas, que nos apoiam para superar essas fases, e a maneira que a gente entende que a vida, né, como falava o Políbio, né, a vida ela é cíclica, que primeiro nós somos filhos, depois nós somos pais, daqui a pouco nós somos avós, daqui a pouco nós somos essa base que você falou que é, né, a mãe mais velha, o pai mais velho, os tios mais velhos ali que vem apoiando essas gerações que estão vindo. E que se a gente desistir disso, a gente quebra o ciclo, né, Cadmiel? Essa ruptura do ciclo, ela é muito perigosa. Então, por isso que essa preocupação com o suicídio, porque ela não é uma separação, uma ruptura natural, ela é artificial, traumática, ela é provocada, né? E é muito traumática. Então, o Albert Camus, o filósofo francês, ele falou que é o único problema realmente filosófico que a humanidade tem é o suicídio. Freud, ele chegou à conclusão que tudo começa no desamparo.
O ser humano, ele é um animal, o animal que nasce mais frágil de toda a natureza. É o único animal que não nasce pronto para correr, né, Não, e Cadmiel? ele precisa de ser cuidado até, no mínimo, até 7 anos, senão ele não sobrevive só. Então ele precisa de amparo. Então quando ele perde esse amparo, ele acabou o significado da vida, ele não consegue mais andar. Então Freud descobriu que uma das coisas que desencadeia o suicídio é o desamparo. Começa com o desamparo. E aí depois vem o desespero e vem a desesperança. Essas 3 fases são as fases onde a pessoa se sente altamente fragilizada nessa sequência. Desamparo, primeiro a pessoa sente o desamparo. Qual é o desamparo? Quando tem um desajuste com o familiar, desajuste com os amigos, no local de trabalho, por exemplo. Então, a pessoa se sente desamparado, se sente abandonado. O abandono é o desamparo, né? E ele, depois disso aí ele entra no desespero. O desespero é ele procurando um amparo. Se ele não encontrar, ele vai para a desesperança. Chega na desesperança é onde ele resolve cometer um ato que nem resolvido, ele já é conduzido, a mente dele é transformada. Existe uma mudança bioquímica que a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Uma vez eu ouvi um psiquiatra falando que ele não sabia qual era o motivo. Mas em todas as autópsias que foram feitas com pessoas que suicidaram, eles estavam em depressão grave. As autópsias foram identificadas. Isso, então, né? É interessante falar, né, que existe o pré-determinismo biológico, né, que são alterações biofisiológicas na própria estrutura cerebral, e que muitas vezes isso leva muitas vezes à conclusão que as pessoas têm que procurar cuidado, né, Cadmiel? Às vezes não é uma causa meramente psicológica, mas pode ser uma causa fisiológica também, biológica, que é necessário se procurar ajuda médica, que é necessário se fazer uma medição dos hormônios positivos do ser humano, que é necessário procurar essa ajuda da medicina. E hoje, principalmente, sim. Né, Cadmiel, nós temos uma sociedade que, primeiro, nós temos que entender essa situação de finitude, mas nós temos que entender também que nós somos muito importantes para outras pessoas, né, que gostam da gente, que nos amam, e nós somos exemplo para outras pessoas, a gente é sempre observado por outras pessoas, por mais solitário que a pessoa se sinta às vezes, sempre tem alguém que se inspira nela. E que nós temos uma medicina hoje que está extremamente evoluída e que ela pode ajudar muito mais o ser humano do que há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Sim, mas o Freud já previu isso quando ele fala que o ser humano é um ser holístico. Então, quando ele tem um abalo psicológico, por exemplo, no desamparo, quando ele se sente desamparado, automaticamente o dele modifica a química cerebral e neuroplasticidade, né? Modifica o funcionamento do cérebro. Então tá tudo interligado, não pode separar o físico do mental, do emocional. Isso, do psicológico. Quando tem essa alteração, um altera o outro. Sem então, como a gente não pode, vamos dizer, não pode mudar o funcionamento do cérebro, quer dizer, não é palpável, mas você tem algumas adaptações no corpo, no físico, que vai influenciar na mente, que vai influenciar no funcionamento mental. Cadmiel, o policial militar, como um ser extremamente inteligente que acostumado muitas vezes a tomar decisões dificílimas em 2, 3, 5 segundos, decisão de vida ou morte, né, de atirar ou não atirar, de salvar ou não salvar. Como que esse profissional de segurança pública ele pode otimizar a saúde mental dele? A maneira mais prática, mais acessível é a atividade física e mais especificamente, eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando é em nome da psicanálise, em nome da psicologia positiva e em nome da neurociência. Quando eu fiz a minha especialização, ou seja, não é nada de mim, não é algo que você supõe, né, Cadmiel? É algo que é cientificamente provado, né, e que tem uma base científica de experimentação, de observação. Muito estudo e chegou-se a resultados que fez até eu era contra, eu não dava importância à prática de musculação, eu achava que era exibicionismo, o cara queria se exibir. Músculo é vida, né, Cadmiel? É vida. Então, como o senhor me perguntou, a fórmula mais prática, mais rápida de se adquirir uma saúde mental
de se fortalecer até contra o desamparo é a musculação. Você pode praticar todo tipo de atividade física, mas o que vai produzir os hormônios necessários para o seu bem-estar, que é o bem-estar físico e mental, é a musculação. Hoje em dia tem exercício funcional, com o peso do próprio corpo, você consegue fazer agachamento, você consegue fazer, né, flexões, você consegue fazer uma corrida. Brasília é uma cidade tipicamente de parques, né, de áreas verdes, no qual o policial ele pode escolher um parque, fazer a corridinha dele, fazer a flexão dele, fazer a barra dele, além de potencializar as ferramentas e instrumentos que são úteis todos os dias, para a gente poder correr em cima de um telhado, atrás, né, de um delinquente, para a gente poder fazer a nossa, né, poder se defender, poder usar a arte marcial para imobilizar um cidadão, além desse ferramental de práticas, né, que a gente usa na nossa atividade no dia a dia. Isso, antes de tudo, ela vai dar saúde ao policial e ela vai dar longevidade ao policial. Sim. Longevidade com qualidade de vida, né, Cadmiel? É interessante, a última descoberta é que quando você pratica a musculação, independente da sua idade, você pode estar com 90 anos, se você começa a praticar a musculação, começa a nascer novos neurônios. Os novos neurônios, antigamente achavam que até uma certa idade não se produzia mais neurônios. Isso. No começo achava-se que o neurônio não se reproduzia, depois achava-se que somente até uma certa idade, né? Sim. E hoje já se constata exatamente o contrário, né? Que você pode... Em qualquer idade que você começar. Agora tem um detalhe interessante. É a neurogênese, né? Isso. O detalhe interessante é que para ter esse efeito benéfico da musculação é que tem que ter uma rotina, vamos dizer, uma frequência e uma intensidade que seja pelo menos até começar a suar. Aí para ter o efeito benéfico de produzir novos neurônios, novos hormônios que vai fazer bem para trazer o bem-estar. Então, essa é a recomendação que eu daria para o senhor. Agora, tem as outras que são mais complicadas um pouco, que é, por exemplo, você participar de uma agremiação religiosa. A espiritualidade, segundo Freud, é muito importante na saúde mental, para você ter o equilíbrio. Cadmiel, esses dias eu estava lendo exatamente sobre Lombroso, né, que fez lá, né, que surgiu as primeiras, a escola positiva da criminologia, e Lombroso já falava da quarta dimensão, que era o espírito, a parte espiritual. Não é nem tão divulgado, mas o próprio Lombroso, quando falava em criminologia, ele já falava da dimensão espiritual, que é importantíssima, né? O ser humano ele tem esse tripé, vamos dizer, a saúde física, a saúde social e a espiritual. Se desse tripé aí, uma pedra desse aí quebrar, um suporte desse quebrar, desequilibra, ele não tem mais o bem-estar. O bem-estar é a saúde, né? Exatamente, Cadmiel, exatamente. É exatamente então, por aí. Para o Freud, é necessário essa convivência espiritual que se torna também social também. Você vai para uma igreja, você vai para qualquer outra agremiação religiosa, e você tem um convívio social e você desenvolve a sua espiritualidade. Aqui sem falar em credo, sem falar em qual religião, claro. Mas qualquer um vai trazer para a mente da pessoa que está ali, ele vai ser beneficiado. E você, de alguma forma, você acaba complementando, né, aquela parte da psicologia que fala do id, do ego, do superego, você acaba criando também um equilíbrio, né, tendo uma ideia do maior controle do superego sobre o ego, né, e tendo um maior controle do id, né, que é a nossa parte mais primitiva. Essa é uma coisa que ele é praticamente impossível de ser controlado, de ser, vamos dizer, vivido da maneira adequada, mas o esforço para se controlar o id é muito importante nessa situação, numa agremiação religiosa, onde um está cuidando do outro, está observando o outro, quando vê que um está se desvirtuando daquele código de ética da igreja que está seguindo, um chama a atenção do outro, então isso aí vai freando o id, porque o id
vamos dizer, um É um cavalo animal, selvagem. né? Isso, é um cavalo animal selvagem. solto, né? E aí entra também, aí buscando um pouquinho a ideia de Lacan, né? Entra a importância da comunicação, de você ouvir comunicação com qualidade, né? De você estar ali num ambiente espiritualizado, num ambiente intelectualizado, num ambiente onde as pessoas são levadas a um nível de reflexão maior, e que a gente começa a ouvir essas reflexões, e a gente aprendendo com isso, nós temos melhor convivência, melhores ações, melhores reflexões, e automaticamente elevando o nível de esperança, que é lá no início da nossa conversa, que quando tem a situação da desesperança, porque aí também a gente traz à baila outra situação, que no momento que se isola, a gente também perde a sensibilidade e a oportunidade de entender que outras pessoas já superaram aquele problema, aquele enigma da esfinge que a gente acha insuperável, né? Sim. E quando a gente começa a entender que outras pessoas passaram por aquilo e saíram ainda mais fortes e venceram aqueles problemas, a gente compreende, né, Cadmiel, que nós também podemos vencer. Sim, isso é verdade. O Lacan, ele se preocupou muito com a fala. Isso. E a comunicação. Ele chegou a dizer que a comunicação é uma arte impossível. Então, o ser humano é o único animal que desenvolveu um código de comunicação, da fala, a escrita. E por mais que procurou aperfeiçoar, a gente nunca consegue transmitir exatamente o que a gente está pensando para uma pessoa, por mais próximo que seja, sempre tem alguma coisa que a outra pessoa deixou de compreender. Por isso a gente não deve julgar tanto os outros, né, também, né, Cadmiel? Exatamente. Porque às vezes não é que a pessoa é mal, não é porque a gente está sendo perseguido, é porque a outra pessoa não tem um nível de compreensão ou não compreendeu. Às vezes eu quero dizer que ama a pessoa, que gosta da pessoa, mas quando eu vou expressar isso aí, ela entendeu outra coisa, entendeu? No momento errado, no cenário errado. Intenção por trás, e tinha alguma outra coisa. Então, houve um ruído de comunicação, né, ruído de comunicação, esse é constante para ambos os lados. Por isso que tem os atritos, tem os desentendimentos, os mal entendidos. E o Lacan falou uma frase interessante, ele gostava de jogar com as palavras. Ele falou o seguinte: o que se diz fica escondido por trás do que se diz no que ouve. Quer dizer, você diz uma coisa, mas tem alguma coisa que foi escondida para quem ouviu, não conseguiu. É verdade. Por isso que nós temos que buscar a assertividade das nossas comunicações, ter um grau de compreensão maior com os outros, entender que muitas vezes o outro ele não quis falar aquilo e talvez ele não quis ferir com a profundidade que ele feriu, e que nós temos que sempre, através dessa comunicação assertiva, nós temos sempre que buscar falar, talvez compreender, dialogar. Se houvesse essa compreensão, a comunicação fosse perfeita, talvez evitaria as guerras, mas provavelmente o Freud, entendendo isso, ele falou que era impossível. E tanto é que isso foi, essa conversa desse terminou em 1933, em 1939 começou a Segunda Guerra. Quer dizer, 6 anos depois o pessoal já estava preparando essa situação de guerra. Então, como o ser humano tem essa pulsão destrutiva dentro de si, que tanto é autodestrutiva quanto para destruir o próximo, aí ampliando para um grupo de pessoas, para uma nação, gera uma guerra. É bem complicado, né, Cadmiel? Mas aí nós temos aí, vamos pegar o filósofo dos filósofos, né? Vamos pegar Jesus Cristo, que sempre falou que antes de nós olharmos a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, nós temos que olhar a trave nos nossos. Então, muitas vezes, antes de julgar os outros com um grau de severidade muito aprofundado, sendo que, como você falou, a própria comunicação ela nunca vai conseguir ser assertiva, segundo Freud, né? A gente nunca vai conseguir alcançar o 100%. Então nós temos que entender que talvez o outro deixou de me comunicar porque eu não fui tão assertivo. Então eu vou procurar me comunicar de uma forma melhor, e eu vou muitas vezes procurar um nível de diálogo mais avançado, né, Cadmiel? Eu vou procurar, você entendeu o que eu estou querendo falar? Você me entende? E se a pessoa falar que não entende,
buscar esse grau de compreensão, né, através do diálogo. Buscar desenvolver a empatia. A palavra é essa, sem empatia. O nível de empatia é pouco, é pequeno, mas se você busca praticar, ele aumenta. Tem pessoas que já nascem sem empatia, né? Isso aí são as pessoas que têm transtorno mental, né? O psicopata, ele não tem empatia. Predeterminismo biológico. Isso aí é mais... Né? Mas até alguns psicopatas conseguem desenvolver empatia, porque ele sabe que é uma coisa funcional, mesmo que ele não sinta, ele consegue nós percebemos, né, Cadmiel, que até os animais, eles desenvolvem empatia, né? E sem falar que, trazendo para a psicologia novamente, a gente tem a situação do neurônios espelhos, né? Que é exatamente a tendência natural do ser humano a se identificar com outro ser humano, que é talvez a forma mais natural de empatia. Sim, né? É isso mesmo. O Freud começou a estudar isso aí no narcisismo, quando ele escreveu sobre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. E essa coisa ficou solta, sem muita compreensão. Depois o Lacan fez formulou o estádio do espelho, quando a criança pela primeira vez se reconhece no espelho. Isso. E ele foi avacalhado por causa disso no seminário. Os médicos da época ridicularizaram ele na realidade, mas ele não desistiu. E nos anos 80 foi descoberto... Ou seja, mais uma vez é importante nunca desistir, né? Nunca desistir, porque de repente o cara que é ridicularizado hoje, amanhã ele é reconhecido como alguém brilhante. Mas ele tinha a força de saber que estava certo e ele continuou com a formulação dele, dando as aulas para os alunos dele. E nos anos 80, eu não lembro qual foi o ano, em Parma, um cientista chamado Risolati, ele descobriu as células espelho em estudo em laboratório. Então hoje as células espelho é uma coisa como todo médico sabe que tem as células espelho. O que a célula espelho faz? Ela nos faz aprender as coisas uns com os outros. A criança usa desde pequeno, ela chega no mundo, não sabe nada, ela começa a ver como é que os pais andam, como é que os pais falam, e ela aprende o sotaque, aprende a língua, aprende o modo de caminhar. Por isso a recomendação da medicina, desde 1774, quando houve aquele livro O Sofrimento do Jovem Werther, na Alemanha, esse livro contava a situação de um jovem que foi desiludido amorosamente, foi rejeitado pela pessoa que ele pretendia. Isso. E aí ele cometeu suicídio. E as pessoas começaram a ler esse livro e começou a ter uma onda de suicídio imitando o cara. As pessoas compravam uma roupa parecida com a que era descrita no livro, compravam uma arma de fogo e se matavam semelhante a ele. Então, por isso que hoje tem uma lei que proíbe se noticiar um suicídio. Fulano fez isso, fez aquilo. Dá uma publicidade ampla, né? Não pode, porque as células espelho entram em funcionamento e a pessoa tende a imitar. Mas lembrando que, no caso, né, é muito importante que a gente use as células espelhos positivamente. Pode usar positivamente. Agora, esse cuidado é nessa situação de dar detalhes. Agora, se falar do suicídio de uma maneira preventiva, o que se pode fazer para evitar é muito importante. Extremamente. Pode salvar e outra, né, já que a gente estava falando de empatia, né, Cadmiel, de novo, partamos do princípio que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Que é lá o enigma da esfinge, que é necessário superar isso aí. Quando a gente supera, a gente sai mais forte. Que é necessário ter pessoas boas e capacitadas nos nossos ciclos de amizades, para a gente entender que a gente também depende dos outros e que é bom que a gente nunca esteja sozinho, que a gente busque aconselhamento, que a gente busque a medicina, né? E que quando a gente fala em empatia, Cadmiel, é extremamente necessário que, principalmente o nosso público, as pessoas em geral, elas saibam da dor que elas vão causar, né? É a empatia. Cara, e se fosse outra pessoa, como eu me sentir se a pessoa tomasse esse mesmo ato? Isso aí é empatia. O tanto que eu ia sofrer, o tanto que eu vou fazer os outros sofrerem, né? Que é muito mais fácil nesse caso, por pior que seja o problema, é muito mais fácil que eu chame as pessoas que eu amo e exponha o problema para elas, que eu fuja da síndrome do super-homem, que eu fuja da síndrome de que
eu vou resolver o meu problema sozinho e que eu procure ajuda através de um companheiro de viatura, eu procure ajuda através da família, que eu procure ajuda através de um psicólogo, do psicanalista, e eu procure realmente resolver esse enigma, né? E que eu saia mais forte daquela situação do que eu venha causar extrema dor às pessoas que me amem. Eu acho que a empatia ela gira muito em torno disso. Só que o problema é que o ser humano ele é extremamente egoísta. Mas nós temos que reverter isso. Agora, né? O exercício da empatia é muito importante. Agora, eu vou fazer um exercício de imaginação. O Édipo, um cara muito inteligente e entendeu o enigma imediatamente. Agora, imagine se ele tivesse com alguns companheiros lá e antes dele responder, ele chamasse os colegas. E aí, o que você acha? O que a gente faz? Vamos ver aqui. Tivesse pelo menos uns 3 ou 4 com eles. É isso aí que atualmente é bom para a gente. Então, o senhor me perguntou sobre o que fazer para evitar. Falei a primeira coisa que é mais importante é a musculação. Isso aí é sagrado. Muito bom. Educação física, musculação. Musculação. Agora, a caminhada é muito importante. A caminhada, quando você está fazendo uma caminhada, você está fazendo um exercício ininterrupto, constantemente. Por exemplo, você está caminhando aqui, aí você vê uma pedra ali, opa, eu vou desviar para a direita, tem um buraco, não, vou para cá, eu vou passar nessa sombra, eu vou parar ali naquele bebedouro, beber um pouco de água. Isso aí o cérebro está fazendo esses planejamentos com 46 milésimos de segundo antes de você tomar essa decisão. Então ele está o tempo todo fazendo esse planejamento. São quadros mentais que você vai caminhando, ele vai fazendo. Isso é muito importante para tirar você do foco de mesmo que seja mínimo, de um pensamento ruim que você está tendo, de um problema grave que você tem. Na caminhada, esse momento que você desvia de uma pedra, desvia de um buraco, passa numa sombra, vê um cachorro ali, vou desviar daquele cachorro, verdade, tudo isso aí é um momento... É um resgate da nossa natureza, né, Cadmiel? Porque o ser humano está praticamente 4 milhões de anos sobre a face terrestre e, iminentemente, nós éramos caçadores e coletores. E, por natureza, os nossos arquétipos, eles estão acostumados a exatamente isso, a correr, a andar, a estar em ar livre, a desviar de uma pedra, a perceber uma situação de ameaça, o perigo de um cão, de outra ameaça qualquer. Isso nos leva à nossa essência. Isso é necessário. E esse momento ele é muito importante, porque apesar de ser pequenos momentos, são momentos que desconectam do problema, em vez de você ficar parado numa cadeira, só num local ali, e o problema só aumentando, porque quando a gente concentra em um problema, ele isola todos os outros e ele cresce. Aí ele vai vindo com ele, vamos dizer, várias suposições. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E quando acontecer aquilo, acontece aquilo. Aí vira vai acabar gerando uma situação de ansiedade. Vira uma corrente que gera ansiedade. Gera ansiedade, pode gerar um burnout, né? Então, realmente... Então, nós falamos na comunidade, você participar de uma comunidade, você praticar a atividade física, principalmente a musculação, a caminhada, mas com a ênfase na musculação. Não pode deixar a musculação. Não, eu já caminho, não vou fazer musculação. Não, é a musculação que necessário a fibra muscular. Isso. E a outra é uma rede de amizade. Olha, importantíssimo. Hoje está muito fácil para a gente ter amigos com essa ferramenta do WhatsApp. Das redes sociais. Então, eu indico, escolha de todas as pessoas que você conhece, 5 pessoas que você mais se aproxima, que você pode confiar, e forme um grupo com 5 pessoas que você possa dizer assim, de madrugada eu estou com problema, eu ligo e a pessoa me atende, e se eu não tiver, ela vem me ajudar. Você vai encontrar... Cadmiel, eu particularmente na DVPC, eu verifico a importância dessa rede de relacionamentos, porque eu percebo que aqueles grupos que têm uma rede de relacionamento mais fortificados são os grupos que aparentam melhor saúde mental. Nós temos a turma 67, que ela é a turma mais antiga da Polícia Militar, aqui em Brasília, formada em 1967, e eu vejo a união e a unidade daquele grupo, e eu vejo o quanto eles brilham em matéria de saúde mental,
Outro exemplo que eu tenho claro, nós temos um grupo de oficiais superiores, né, Coronel Tedeschi, Coronel Lima Silva Filho, né, Coronel Cavalcante, outros coronéis, que se reúnem no clube dos oficiais praticamente todos os sábados de manhã e domingo de manhã, saúde mental, para jogar carteado. Você chega lá, você sente, cara, a vida na atmosfera, sim, assim, cara. E igual a Turma 67, você sente que eles estão vivos, estão felizes. Por quê? Porque eles têm uma unidade muito grande. Isso. Então é uma das dicas que eu dou, forme um grupo, pelo menos 5 pessoas, que seja pessoas que você tenha como irmão. Tipo assim, você está madrugada, está precisando de alguma coisa e liga para ele com tranquilidade, e ele, se ele não puder, ele diz, não vou por isso, mas vai encontrar outra pessoa, claro, que vai. Então isso aí forma o amparo. A pessoa que tem isso aí, ele não se eleva ao nível de esperança. Sim, exatamente. Né? Então, com essa possibilidade do avanço da tecnologia, nos trouxe essa... Antigamente, você, para ter um amigo assim, você tinha que esperar um tempo, escrever uma carta. Quando é que a gente vai poder se encontrar, um morando numa cidade, outro em outra? Se o cara não fosse amigo do vizinho dele, estava enrolado. Então, essa rede de amizade, ela forma um círculo de proteção muito importante para a vida da pessoa. Muito bom, Cadmiel. Você pode de novo repetir para a gente, então? Educação física, musculação. Os contatos sociais e uma agremiação que pratica a espiritualidade. Ótimo. A prática da espiritualidade. Os relacionamentos sociais, procurar ser os melhores relacionamentos possíveis e procurar fazer uma rede de um grupozinho de 5 pessoas. Muito legal. Lembrando que isso aí, tudo isso que você vem falando, Cadmiel, tem um estudo de Harvard, que é um estudo longitudinal, que durou mais de 100 anos, que prova exatamente que essas pessoas que eram submetidas a esses processos foram grupos que sobreviveram durante mais tempos, né, um maior número de anos. Isso é muito importante. A gente está falando do desamparo, né, para evitar ser engolido pela pulsão de morte, dominado, né, no caso, né? Lembrando que essas pulsões são normais, né, Cadmiel? Todo mundo tem pulsão de vida, todo mundo tem pulsão de morte, e assim como falava Aristóteles, amor, ódio, a raiva, tá dentro de nós. E que, como falava Aristóteles, a saúde está no meio termo, tá? E saber que isso é normal, e que é necessário administrar, e que é necessário superar, se valendo dessas ferramentas, né? Musculação, rede de relacionamento, espiritualidade, de você ter essas ferramentas muito bem dominadas para te dar uma capacidade de tomada de decisão com qualidade. E essa tomada de decisão com qualidade, ela nos leva a pequenas vitórias que retroalimentam o ser humano e nos faz passar por essas fases da vida, né, Cadmiel, de criança, adolescente, jovem, pai de família, avô de família, velho num determinado momento, né? Nós temos uma inversão da pirâmide etária no Brasil. Hoje nós temos praticamente um número de jovens igual ao número de pessoas mais maduras, e daqui a pouco nós temos uma inversão da pirâmide etária, no qual nós teremos pessoas mais experientes ou realmente pessoas idosas, mais do que jovens, e que nós temos que saber lidar muito bem com isso, né, Cadmiel? Saber que, graças a Deus, quando nós ficamos idosos. Por quê? Porque nós tivemos essa oportunidade e nós temos a obrigação moral de passar essa situação de força, situação de experiência, situação de que é possível envelhecer com qualidade, de que é possível envelhecer feliz, e de que isso tudo faz parte do ciclo da vida para quem? Para quem vem depois da gente. Exatamente. Para que essas pessoas que nós amamos entendam que isso tudo é natural. Temos na mitologia, nós temos o mito do Sísifo. O Sísifo que passou por essa situação dessa. Ele enganou a morte 2 vezes, e na última vez o Zeus, que era o rei do universo lá da mitologia, deu um castigo para ele, que ele ia ter que rolar uma pedra
até o cume da montanha. Quando chegava lá no cume da montanha, a pedra voltava. Aí ele começava não, para ele se manter vivo, então ele tem que fazer aquilo ali. Então, parece o nosso dia a dia, né, Cadmiel? Todos os dias. É o significado da vida, tem que rolar essa pedra. Rola essa pedra, e ela vai cair, volta lá e começa a rolar de novo. No dia que você desistir, acabou. Mas feliz o homem, né, que entende que nós temos que rolar essas pedras e que nós podemos plantar algumas flores ao redor desse caminho. A mitologia grega, eu sou apaixonado porque ela tem cada história da mitologia tem um ensinamento profundo. Porque se dava muito valor, principalmente naquele tempo, né, a filosofia socrática, né, de você, através de perguntas, você entender na realidade. Se dava muito valor a essa passagem, essa transmissão de conhecimentos. E quando falo em transmissão de conhecimento, eu ia te falar, Cadmiel, no momento que que o ser humano ele toma a decisão errada de cessar com tudo isso pelas próprias mãos, né, através do autoextermínio, você dá um exemplo muito negativo para quem vem depois de você. Sim. Para as pessoas que você ama, como filho, como irmãos, como netos, porque se percebe que o que a religião chama de maldição familiar, né? Que você muitas vezes pega ali na mesma família que houve um caso, daqui a pouco há outro caso, ou seja, acaba sendo um grande mau exemplo que acaba punindo gerações e gerações. Né? Isso aí, o Bruce Lipton, que é um autor da epigenética, muito importante, ele fala que a epigenética é mais forte do que a genética. Então, um acontecimento grave como esse ou outro na família, ele vai influenciar através da epigenética. Pois as pessoas têm e ainda vê as células espelho que traz a facilidade de imitação. Isso, um exemplo terrível. E aí isso leva à conclusão, né, Cadmiel, de que nós temos que pensar com muita profundidade. Nós temos que cada vez procurar mais ajuda. Nós temos que refletir com qualidade, buscar a importância do grupo, Cadmiel, e o grupo fortalecido por uma comunicação assertiva. A psicologia também fala que nós somos a média das 5, 6 pessoas que a gente mais convive. Se conviver com pessoas positivas, se conviver com pessoas que são felizes e que têm alegria. Exatamente, aí volta às células espelho, que elas se contagiam com a... É muito importante. Muitas vezes, né, fugir de pessoas negativas quando a gente também está... igual nós falamos aqui, todo mundo passa por problema, todo mundo passa por situações complicadas, todo mundo passa na frente da esfinge lá e a esfinge fala, e aí, resolve ou morra? Né? Resolve ou eu vou te devorar? E se a gente colar nesse momento com pessoas que vai levar a gente para baixo, junto, muito perigoso. Vai junto, né, Cadmiel? Vai junto. Então temos que andar com pessoas que vai levar a gente para cima. Não adianta, vamos supor, eu, policial militar, aposento, e vou andar com um grupo de policiais militares que só bebe. Aquilo vai ser extremamente pernicioso. Você vai fazer parte para a minha vida, para a minha família, sendo que essa fase, eu costumo falar que a fase da reserva e a da reforma, Cadmiel, eu tenho aprendido muito aqui na DVPC, que é a melhor fase da vida. É a fase que o policial ele tem a liberdade de ter toda a experiência do mundo e de fazer o que ele quer. O que ele quer. Ele não pode dizer, não posso porque eu estou de serviço. Isso, eu não posso porque eu estou escalado. Não, cara, é a hora de fazer esporte, é a hora de curtir a família, é a hora de curtir os netos, é a hora de administrar a vida financeira, que é importantíssima. Agora, o policial militar em geral, quando ele vai para a reserva, ele tem que fazer um exercício diferente, que ele vai construir a família novamente, ele vai reconstruir a família. Isso. Porque durante o período uma nova jornada, aqui, né? Ele se desconecta de alguma maneira da família. Quer dizer, ele agora vive não. A polícia é um sacerdócio. Muitas vezes ele vive para a polícia. Ele vive esse sacerdócio da polícia. Quando ele volta para a família, a família está em outra frequência. Para ele se conectar, ele vai precisar de um esforço. Então ele tem que ter essa paciência, não desesperar no primeiro momento e já procurar outra esposa ou outro esposo, por causa da dificuldade da comunicação, que aí onde vem a comunicação. Verdade. E entender que e às vezes ele vai encontrar um problema maior ainda, né, Cadmiel? Porque quem suportou ele naquela fase mais difícil, de serviço, de escala, aí vai jogar tudo isso fora, todo suporte, né?
Mas o problema que eu vejo é que quando ele volta para casa, a garotinha que era filha dele pequena, ela já está Adolescente, da adolescência para a vida ou maior. adulta e já tem outros relacionamentos, já está namorando com pessoas que às vezes ele nem conhece direito. Quando ele vai ver que é, então ele se sente um estranho. E é o que eu Então ele tem que fazer esse exercício. Mas aí. é o que eu costumo falar, o policial militar, ele talvez seja o ser mais inteligente que nós temos na sociedade. Algumas pessoas ficam chateadas com isso, mas é uma grande realidade. Por quê? Porque é um cara acostumado a tomar decisões extremamente complexas e se adaptar, segundos, né? A capacidade de adaptação. O policial, ele é uma máquina de inteligência, inteligentíssimo, né? Senão não sobrevive. Senão não sobrevive, Cadmiel. E ele tem que usar essa inteligência positiva dele exatamente para compreender esses cenários diferentes e se adaptar a esses cenários. Mas ele só vai conseguir se adaptar fazendo uso das ferramentas que você citou. Fazendo educação física, fazendo musculação, entendendo o cenário, buscando uma espiritualidade, buscando uma rede de relacionamentos positiva que vai somar a personalidade dele e que realmente vai levar ele para cima e não levar ele para trás, para baixo. Por isso que também tem que se ter muito cuidado com quem eu ando, né? Isso, se eu andar com alguém que eu gosto de tomar uma cerveja, se eu andar com quem só gosta de tomar uma cerveja, eu vou ficar 24 horas né, no boteco, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo que você vai passar, vamos dizer, 1 ano, 6 meses ou 1 ano lá no Rio de Janeiro, você volta chiando de alguma maneira. Exatamente. Você tá chiando, né? Então o neurônio dos espelhos de novo aí, né? Cadmiel. Então eu gostaria de deixar também aqui uma informação interessante, que é o CVV, que é um órgão muito legal, que é não governamental, mas tem pessoas trabalhando voluntariamente o tempo todo para dar suporte às pessoas no momento de desamparo, no momento de muita dificuldade. E é importante até para os familiares em geral. Claro. Quando pensar em ajudar um familiar e não sabe como, dá uma ligada lá no CVV. E, Cadmiel, eu vou um pouquinho mais longe. Hoje a Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Polícia Militar, nós temos uma equipe psicossocial, que eu chamo de biopsicossocial, que é composta por psicólogos, assistentes sociais, pastores, pessoas eclesiásticas, que o policial militar, uma vez ele se sentindo em qualquer situação de vulnerabilidade, de fragilidade, ele entra em contato com a DVPC, tem nossos números no Instagram, tem nossos números nas redes sociais, e a gente vai ter toda a satisfação do mundo e amparar esse herói da sociedade que lutou pela sociedade no mínimo durante 30 anos. Sim, então ele pode entrar em contato com a DVPC e falar, tô com problema, né? Se for problema financeiro, a gente vai procurar uma consultoria financeira para ele. Se for problema psicológico, ele vai ser atendido pelos nossos psicólogos e os psicólogos do CAIS hoje. E se for qualquer outro problema, de alguma forma, a gente vai juntar forças né? para amparar esse policial militar. Porque o policial da reserva e reforma, ele não está mais sozinho, Cadmiel. Nós temos 13 mil homens, 5 mil pensionistas, 500 servidores civis e outras pessoas, e a Polícia Militar ela está extremamente alinhada no sentido de auxiliar e amparar a nossa tropa. Bacana. Então, o CVV é uma organização não governamental que está para ir para toda a população, mas a família do policial militar tem mais ainda, da PMDF tem a amparar DVPC, né? E assistir. Então, você que é policial militar, passa esse telefone para os seus familiares. Quando eles vê que alguém da família do policial militar está com dificuldade, dá uma ligadinha para a DVPC. Isso, vem aqui na DVPC, tem nas redes sociais os telefones. E o CVV é 188, a ligação gratuita, é totalmente anônimo, tem pessoas lá treinadas para escuta, para dar uma... E lembrando, Cadmiel, que as nossas psicólogas aqui da DVPC que assistem o policial militar são pessoas que foram policiais militares. Sim, aí é um diferencial que fantástico. Compreendem a realidade dura, né, e sofrida das ruas que o policial militar ele vivenciou por esse tempo todo. Sim, a capacidade de compreender, a comunicação vai ser bem melhor nessa situação, que nosso psicólogo que
são Vivenciou, policiais militares, né? também, Isso. né? Que sabem. Isso. Então a empatia é maior, a comunicação é maior, bem melhor. Então, graças a Deus que a DVPC atingiu esse nível de maturidade, né? E aqui a gente costuma falar, Cadmiel, uma frase que muitos ouviram ao contrário durante a carreira inteira, que a gente fala o seguinte: nada é tão bom que não possa ser melhorado. É totalmente o contrário. Exatamente, né? Aqui nós falamos, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então ó, uma dica aqui de seis frases que não se deve dizer para uma pessoa que está na depressão. Você tem que se esforçar para melhorar, você tem que pensar positivo, você não parece deprimido, pense que poderia ser pior, isso é coisa da sua cabeça, você é egoísta, pense nos seus familiares. Essas 6 frases jamais diga para uma pessoa que está em depressão, porque ela tem um efeito totalmente devastador, contrário. Né? Mas é aquela história, Cadmiel, nós temos sempre que acreditar que o amanhã vai ser melhor e que nós estamos aqui para ajudar o nosso público e sempre procure ajuda. Né? Sempre procure ajuda. E que mesmo que alguém venha falar uma frase dessa aí, como eu sempre falo, o policial militar ele é diferenciado. Ele tem uma inteligência muito acima da média. Ele tem que entender que as pessoas querem o bem dele. Às vezes a pessoa não é o Lacan, né? Às vezes a pessoa ela se exprime de uma forma, mas ele não pode levar o pé da letra. Ele tem que levar o pé da letra que aquela pessoa está tentando ajudá-lo. Isso. Né? E que nós estamos aqui realmente de novo reafirmando o compromisso de que nós estamos aqui para ajudar o policial militar e os familiares do policial militar, e que graças a Deus a polícia militar ela tem mudado e vai mudar mais ainda. Isso é muito bom. A diferença que eu percebo da minha época para agora é outra. Nós estamos em outra polícia. Os policiais militares do Distrito Federal, eu acho que do Brasil, podem se orgulhar de serem policiais novamente. Sem ignorar, né, o esforço, né, a dedicação dos que vieram antes de nós, que nós temos que honrar os nossos heróis, mas é necessário evoluir o tempo inteiro, né, Cadmiel? Sim, com certeza. É o tempo todo buscando inovações. É isso mesmo. Cadmiel, então eu não sei se tem muito mais assunto a ser falado, mas de antemão eu já te agradeço. É sempre um prazer imenso, uma satisfação imensa poder usufruir do teu conhecimento, que é muito profundo, que é muito grande. Você é um estudioso da temática da psicologia, da psicanálise, da mente humana e o melhor ainda, com uma visão policial militar. E que soma muito à Polícia Militar essa tua visão. Obrigado. Muito obrigado em nome da nossa comandante-geral, do nosso comandante, nosso diretor da DVPC, o Coronel Ellison, e em nome de cada um dos nossos veteranos, pensionistas, civis. Muito obrigado pela tua disponibilidade em falar sobre essa temática, em fortalecer o Setembro Amarelo, e a gente espera ter você aqui falando muito mais para nós durante várias outras oportunidades. Muito obrigado. Valeu, comandante. Muito obrigado. Amém. Eu fico feliz mesmo. Obrigado aí a todos.